Fala, galera maravilhosa! Tudo bem? Seguinte, gente. Na aula de hoje nós vamos falar sobre conjugação verbal, fazer uma revisão passo a passo, porém objetiva, né? Porque a gente sabe que tempo é dinheiro, é qualidade de vida, é alegria. Então a gente não vai ficar perdendo tempo aqui, não. Primeira coisa que você precisa saber é que o estudo do verbo se divide em identificação, depois classificação e depois conjugação. Porém, a maior dificuldade do brasileiro é a parte de conjugação, porque aparece bastante nas provas de concurso para nós, e são muitos verbos, é muita coisa, muita regra. Na verdade, tem uma arbitrariedade também, porque se fosse regra, a gente aprendia a regra e ia embora conjugando tudo igual. Mas não é. A gente sabe que cada tipo de verbo ele pode exigir um conhecimento diferente da gente e a gente tenta estudar os que mais caem na prova. Vou dizer para vocês aqui hoje, tá bom? Nos concursos públicos do Brasil. Primeira coisa que você precisa saber. A gente divide, pode anotar no seu caderno aí, a gente divide os verbos em conjugações. Então, eu tenho verbos de primeira, de segunda e de terceira conjugação. Primeira conjugação são os verbos que terminam em ar. Então, amar, falar, cantar, brincar, isso aí. A segunda conjugação são os verbos que terminam em er. Então, vender, perceber, comer, parecer. E na terceira são os verbos que terminam em ir. Partir, dormir, sorrir, conseguir. E aí, tem os verbos também que são o por e os seus derivados, né? Que terminam em or, mas a gente vai encaixar como segunda conjugação pela origem, né? Que o por vem de poer e essas coisas mais. Então, ar, primeira conjugação, er e or, segunda conjugação, ir, terceira conjugação. Professora, mas isso aí é fácil, isso aí eu já entendi. Eu quero saber como é que eu faço para acertar questões de prova. Mas eu vou te falar que a prova da EFON, por exemplo, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, quase todo ano traz uma questão sobre isso. São só 20 questões de português e quase todo ano tem uma questão sobre tipos de conjugação. Só que como isso aparece? Você decora assim, primeira, ar, segunda, er, terceira, ir. Só que o verbo, ao sofrer uma flexão, ele pode mudar. Então, por exemplo, se eu disser assim, eu fui ao mercado. Fui é o verbo. Mas a qual conjugação ele pertence? Tem que lembrar o nome dele. É o verbo ir. Então, ele é de terceira conjugação. João cancelou o compromisso. Cancelou. Eu tenho que pensar qual é o nome do verbo. Cancelar. Termina em ar, então é de primeira conjugação. Beleza? Se você pegar o verbo, tirar daquele contexto e pensar no nome dele, que você encontra a conjugação. Depois que você fez isso, você vai perceber que existem verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles que seguem um paradigma da conjugação verbal. Paradigma é como se fosse uma vitrine, um exemplo, um modelo a ser seguido. Então, o paradigma seria cantar, vender e partir. Vocês já repararam que toda aula de português os professores usam os mesmos verbos? É sempre cantar, vender e partir, cantar, vender e partir? Não é uma falta de criatividade do professor. Até às vezes, aqui a gente poderia botar outro, mas esse daí é a vitrine, é o norte. É o paradigma da conjugação. Todo verbo regular que termina em AR tem que seguir o cantar. Como assim, professora, seguir o cantar? O jeito que o cantar é, o verbo tem que ser também. Então, como que fica o cantar no presente? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, qualquer verbo terminado em AR que seja regular vai copiar essas desinências do cantar. O radical se mantém, né? Que é o cante. Cante, 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 cante. Canto, 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 cantei, cantará, cantaria. Tudo cante. Se mantém. E o que sobra, a gente vai chamar hoje de maneira superficial aqui de desinência, é o padrão. Então, por exemplo, estudar. Ele também é regular. Por quê? Fica como? Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Eu vou colocar na lousinha aqui para vocês verem. A lousinha do poder, em que tudo fica mais claro. Essa lousa é mágica. Verbo cantar. Eu canto, tu cantas. O radical, cante, ele se repete em todas as conjugações do verbo cantar. E o que sobra aqui, ó, depois do radical, é um padrão que o verbo regular vai seguir. Então, por exemplo, o verbo estudar vai ficar eu estudo, tu estudas.
Eu danço, tu danças. Eu falo, tu falas. Vai mudar aqui o radical, porque mudou o verbo, mas a desinência, o final, a continuação, vai seguir esse padrão. Quando isso acontece, a gente está trabalhando com o verbo regular. Então, o que é um verbo regular? É aquele que mantém o seu radical do início ao fim, em todas as conjugações. O radical não muda. E ele segue, depois do radical, segue o padrão do paradigma. Qual é o paradigma? Cantar, vender e partir. Se ele terminar em ar, ele vai copiar o cantar. Se ele terminar em ir, ele vai copiar o vender. Se ele terminar em ir, ele vai copiar o partir. Se não copia, se não segue esse padrão, é porque não é regular. É o que a gente chama de verbo irregular. E tudo bem também. Não significa que vai estar errado, né? Só que não segue o padrão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O verbo cantar, no presente, fica eu canto, certo? Mantém o radical e aparece um o aqui como desinência. Agora, se eu pensar no verbo estar, ele termina em ar. Ele é de primeira conjugação igual ao cantar. Mas na hora de conjugar, eu não falo eu estou. Eu falo eu estou. O radical é ST, mas aqui era só o. Aqui mudou para ou. Quer dizer, não é igual. Não seguiu o paradigma de conjugação. Significa que o estar não é regular. Ele é irregular. Para ser regular, tem que manter o radical e tem que seguir o padrão. Se uma letrinha mudar, é porque ele é irregular. Já muda tudo. Então, assim que a gente vê se o verbo é regular ou irregular. Tem uma super dica aqui para vocês, que é a seguinte. Para dar uma facilitada aqui, ó. Todos os verbos que terminam em IAR. Qual é a terminação da dica? IAR. IAR. Todos os verbos, vamos lá, são regulares, que terminam em IAR. Então, quando você estiver na dúvida, para conjugar um verbo que termina em IAR, você pode lembrar do verbo copiar. Por que o copiar, Carol? Por que, prof? Porque o copiar é um verbo fácil, a gente não fica com dúvida nesse verbo, ó, copiar. Eu faço o quê? Copio, tu copias, ele copia, nós copiamos, nós copiais, eles copiam de boa. Agora, existe um bizu. Os únicos verbos aqui que terminam em IAR e não são iguais ao copiar, não são regulares. É o bizu do Mário. O Mário são 5 verbos. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Preste atenção à sua prof. Verbos do Mário. Conhece o Mário? Do videogame, que eu não vou ficar fazendo piada pornográfica, eu sou uma professora séria. Ó, Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esses são os 5 verbos do Mário. São as exceções. Todos os verbos terminados em IAR vão copiar o copiar, menos o Mário. Por quê? O copiar é eu copio, mas o mediar não é eu medio. Não é eu ansio, eu remedio, eu incendio, nem eu odio. Nos verbos do Mário, a gente passa da desinência I para a desinência EI. Então, como é que vai ficar? Eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio e eu odeio. Beleza? De I, a gente passa para EI. Qualquer verbo? Não, os verbos do Mário. Você pode ver que o verbo maquiar não está aqui. Então, o maquiar, ele vai copiar o copiar. Não é eu copio, então vai ser como? Eu maquio. Eu copiei, eu maquiei. Eu copiava, eu maquiava. Então, não é eu maqueio, é eu maquio. Beleza? Blogueiras, dicas de make, te gosta, mas o verbo também é maneiro, tá bom? Esses verbos aqui, você tem que saber de cabeça. Eles não vão se flexionar em I, eles vão se flexionar em EI. Quais são os 5 verbos? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar. O seguinte, se você olha para um verbo, você tem que saber a qual conjugação ele pertence. Se é a primeira, segunda ou terceira, de acordo com a terminação. Primeira termina em ar, segunda termina em er, terceira termina em ir, e o por, os derivados do por, a gente encaixa como segunda também. Achou a conjugação? Vai se ligar na vitrine, no parâmetro de conjugação, que é o quê? Cantar para a primeira, vender para a segunda,
partir para a terceira. Editor, me corta, pelo amor de Deus. Voltando bem, princesa, sem tosse. Todo verbo regular, ele vai manter o radical, o mesmo radical até o final, e vai seguir a conjugação do paradigma. Se ele termina em ar, ele vai seguir o cantar. Se ele termina em ir, vai seguir o vender. Se ele termina em ir, vai seguir o partir. Então, assim, você vai saber se o verbo é regular ou irregular. Ok? Aí já entrou o bizu do Mário. Porque todo verbo terminado em IAR, você pode copiar do copiar. Menos o Mário, que são 5 verbos. Com M, mediar. Com A, ansiar. Com R, remediar. I, incendiar. E com O, odiar. Esses verbos mudam na desinência de I para EI. Então, eu não vou falar medio, vou falar medeio. Não vou falar ansio, vou falar anseio, ok? Isso é muito importante. Já te ajuda a ganhar algumas questões aí.